Ana sempre acreditou que a vida poderia ser diferente para ela. Cresceu numa pequena cidade do interior, onde as casas eram simples e as ruas pareciam guardiãs de segredos antigos. Sua família, cheia de histórias difíceis e cicatrizes invisíveis, jamais imaginou que aquela menina frágil, de olhos grandes e sonhadores, teria que carregar o peso do mundo muito cedo. Desde pequena, Ana aprendeu que a realidade era dura. A mãe, mulher forte, mas cansada da vida, trabalhava dias inteiros para garantir o básico, enquanto o pai, um homem dominado pelos próprios fantasmas, pouco se importava com o futuro dos filhos. O silêncio era a regra em casa e o amor, uma moeda rara. Quando Ana completou 20 anos, sua vida mudou para sempre. Ela descobriu que estava grávida, e não por acaso, mas do homem que ela acreditava ser o amor da sua vida, Carlos. Um rapaz bonito, com um sorriso fácil, mas que escondia uma alma inquieta e um coração incapaz de compromisso. Ana acreditou por meses que juntos poderiam construir algo novo, um futuro onde a dor do passado seria apagada. Mas a realidade bateu forte. Carlos desapareceu assim que soube da gravidez. Não respondeu às ligações, não voltou para casa, não deixou uma palavra sequer. A notícia se espalhou rápido na cidade pequena, e Ana sentiu o peso da vergonha, da solidão e do medo se fecharem em seu peito como uma jaula. Sua família, que já não tinha muitos recursos, virou as costas para ela. Foi escolha sua, agora aguenta, ouviu de pessoas que deveriam estar ao seu lado. Naquele momento, Ana sentiu que o mundo inteiro havia se voltado contra ela. O amor que ela esperava virou vazio, e a promessa de um futuro feliz pareceu se esvair como fumaça. Enquanto a barriga crescia, Ana enfrentava não só o julgamento da cidade, mas o medo do que estava por vir. A dúvida sobre conseguir criar aquela vida sozinha, a angústia sobre como seria o menino que carregava. Sentia-se como uma nave perdida em mar aberto, sem bússola, navegando contra uma tempestade implacável. Ela passou noites em claro, conversando com o bebê que ainda não conhecia, pedindo forças para seguir. Meu filho, eu prometo que vou te proteger. Mesmo que o mundo inteiro vire as costas, eu vou ser sua fortaleza. Essas palavras, repetidas em sussurros, eram seu único alicerce. Mas a dor maior ainda estava por vir. Ana não sabia que o nascimento daquele filho seria o começo de uma longa jornada, onde o amor que ela podia oferecer seria testado a cada instante, e onde o menino enfrentaria uma rejeição que nenhum filho deveria conhecer. Mesmo assim, Ana segurava firme a esperança. Naquele momento, entre o medo e a fé, ela decidiu. Jamais deixaria que a dor a quebrasse por completo. Por ele, seu filho, ela lutaria até o fim. O dia do nascimento do menino finalmente chegou, e Ana sentia um misto de medo e esperança que mal cabia no peito. Quando o choro do bebê ecoou pela sala do hospital, por um instante, tudo pareceu se iluminar. Aquele pequeno ser, frágil e indefeso, era a prova viva de sua força, sua coragem. Mas o que poderia ser um momento de pura alegria, logo se transformou em mais um capítulo doloroso. Carlos, o pai, não apareceu, nem ao menos uma mensagem. O abandono, que já doía antes mesmo do bebê nascer, tornou-se uma ferida aberta e sangrante. A família de Ana, em vez de oferecer apoio, sussurrava nos cantos, lançando olhares carregados de julgamento. A criança, desde seus primeiros dias, foi tratada como um segredo sujo, algo para se esconder. Ana via nos olhos das pessoas o peso do preconceito e da indiferença. Nos meses seguintes, a rotina se tornou uma batalha constante. Sem dinheiro, sem ajuda, sem amor, Ana se desdobrava para dar o melhor ao seu filho. As noites mal dormidas, as lágrimas silenciosas e o cansaço extremo eram seu cotidiano. Mas a pior dor vinha de dentro, o medo de que aquele menino, seu filho, crescesse sentindo que não era amado, que era um fardo. Ela lutava para esconder essa verdade amarga, para dar ao menino a infância que ela mesma nunca teve. Enquanto ele dava seus primeiros passos,
Ana observava com olhos marejados. Cada sorriso do filho era uma pequena vitória contra o abandono, uma fagulha de esperança em meio à escuridão. Porém, a cidade não perdoava. Os olhares e cochichos acompanhavam mãe e filho aonde fossem. A criança, mesmo sem entender direito, já sentia o peso do silêncio que gritava contra ele. O silêncio do amor negado, da aceitação negada. Ana sabia que a luta estava apenas começando e que os desafios que enfrentariam juntos seriam muito maiores do que imaginava. Mas naquele momento, segurava firme a promessa feita em silêncio. Por seu filho, jamais desistiria. Os primeiros anos do pequeno Gabriel foram marcados por um vazio que nenhum brinquedo poderia preencher. Ana, apesar de seu amor imenso, não podia substituir a presença do pai, que jamais apareceu para sequer segurar a mão do filho. Carlos parecia ter desaparecido do mundo, levando junto qualquer esperança de um lar completo. Na escola, Gabriel começou a perceber que era diferente. Enquanto os outros meninos corriam para os braços dos pais na saída, ele esperava sozinho, os olhos procurando por alguém que não viria. As perguntas começaram a aparecer, inquietas e dolorosas. Por que meu pai não me ama? Por que ninguém quer saber de mim? A mãe, percebendo a tristeza que tomava conta do filho, se esforçava para transformar a casa em um lugar seguro, mas o peso do preconceito social era sufocante. As vizinhas cochichavam pelas costas. Os olhares julgadores pesavam como pedras na alma de Ana. Gabriel crescia com uma sensação constante de rejeição, uma ferida invisível que sangrava a cada dia. Ele tentava entender o mundo, buscando respostas em seus próprios silêncios, construindo um muro ao redor do coração para se proteger da dor. Ana via o sofrimento do filho e sentia uma culpa que a consumia por dentro. Por mais que lutasse para dar tudo o que podia, sabia que o abandono do pai deixava marcas profundas demais para qualquer gesto materno apagar. Mas o que ninguém sabia era que dentro daquele menino havia uma força silenciosa, uma vontade de ser amado e reconhecido que, apesar de tudo, não se deixava apagar. Enquanto isso, a vida seguia, e a batalha para proteger Gabriel das feridas do passado e do presente só estava começando. Quando Gabriel completou 8 anos, a vida parecia lhe apresentar uma série de provas que ele não escolhera enfrentar. Na escola, a diferença entre ele e as outras crianças se tornava cada vez mais evidente. Os meninos com pais presentes nas reuniões, nas festas, nas pequenas demonstrações de afeto, e ele, sozinho, sempre sozinho. O bullying começou devagar, quase imperceptível, com comentários maldosos e risadinhas abafadas. Depois, tornou-se mais explícito. Seu pai não vem te buscar? Você não tem ninguém? Palavras que atravessavam o peito como facas invisíveis, deixando marcas profundas na autoestima do menino. Cada vez que ele corria para os braços de Ana, esperava encontrar consolo. Mas muitas vezes, a própria mãe se via sem forças para protegê-lo do mundo inteiro. Em casa, Ana fazia o que podia. Preparava o café da manhã, ajudava com lições, tentava transformar cada momento em uma fortaleza de amor. Mas havia dias em que a exaustão vencia, e ela chorava silenciosa, abraçando Gabriel e pedindo desculpas por não conseguir protegê-lo de tudo. Gabriel começou a internalizar a dor. Sentia-se invisível, como se fosse uma sombra que o mundo apenas ignorava. Mas ao mesmo tempo, uma determinação silenciosa crescia dentro dele. Provar que podia ser alguém, que podia ser digno de amor, mesmo que ninguém tivesse lhe dado uma chance até aquele momento. Ana, observando o filho crescer, sentia o coração dividir-se entre orgulho e medo. Cada passo que ele dava para se tornar independente, cada gesto de coragem, era também um lembrete cruel de que o mundo era impiedoso. Ela sabia que as cicatrizes do abandono iam além do físico. Elas estavam gravadas na alma do filho, e seria uma luta constante ajudá-lo a superar cada uma delas. Naquele ano, uma briga mais intensa na escola fez Gabriel perceber que a vida não seria justa, mas também começou a ensinar-lhe algo essencial. A dor poderia ser transformada em força. E mesmo que o mundo tentasse quebrá-lo,
ele aprenderia a lutar. O que ninguém imaginava era que os desafios que estavam por vir seriam ainda mais difíceis e que a ligação entre mãe e filho seria testada de maneiras que nenhum deles poderia prever. A infância de Gabriel havia deixado marcas profundas, e ao entrar na adolescência, essas feridas começaram a se transformar em muros invisíveis. Ele cresceu carregando o peso do abandono, o eco das palavras cruéis dos colegas e a sensação constante de que, de alguma forma, não merecia ser amado. Na escola, os olhares não eram mais apenas curiosos. Agora vinham carregados de julgamento. Ele se tornou mais introspectivo, calado, e suas notas começaram a sofrer. Cada risada que parecia vir de longe, cada conversa que ele não fazia parte, só reforçava a solidão. Gabriel se refugiava nos livros, na música e, muitas vezes, em seu próprio silêncio, tentando entender por que a vida parecia tão injusta. Em casa, Ana lutava para manter um laço que parecia se desfazer a cada dia. Tentava falar com ele, mas Gabriel se fechava. O garoto sentia que, mesmo com todo o amor da mãe, havia uma lacuna impossível de preencher. Ele queria respostas, queria sentir que tinha um lugar no mundo, mas a ausência do pai era uma sombra constante que ofuscava qualquer tentativa de felicidade. A adolescência trouxe também os erros típicos dessa idade, mas potencializados pela dor. Gabriel começou a se envolver com amizades duvidosas, buscando aceitação em lugares errados. Ele sabia, em seu íntimo, que estava se afastando de quem realmente se importava com ele, mas não conseguia resistir ao sentimento de pertencimento que finalmente sentia, ainda que momentâneo e perigoso. Ana, percebendo a mudança, sentia seu coração quebrar em 1000 pedaços. Cada discussão, cada porta batida, cada lágrima silenciosa do filho era como uma facada em sua alma. Ela se perguntava se estava falhando, se todo o esforço que fez até ali seria em vão. Mas dentro de Gabriel havia uma chama que ainda resistia. Um desejo silencioso de ser amado e de um dia compreender que o abandono não definia quem ele era. Essa chama, embora pequena, seria o fio condutor de uma história que ainda guardava dor, mas também a esperança de reconciliação e perdão. E assim, a adolescência avançava, testando os limites de ambos, mãe e filho, em uma dança de distância e aproximação, de medo e amor, de dor e aprendizado. Ana sabia que a batalha que travava para proteger Gabriel não seria fácil. Cada dia parecia trazer um novo desafio. A escola, a vizinhança, a sociedade inteira julgando o que ela não podia controlar. Mas ela estava determinada a não deixar que o filho fosse destruído pelo abandono que o mundo insistia em impor. Ela acordava antes do sol, preparava o café da manhã, organizava a casa e ainda encontrava tempo para estudar maneiras de ajudar Gabriel a lidar com as dificuldades da vida. Cada gesto seu era uma tentativa de preencher o vazio que ninguém mais queria preencher. Cada palavra de incentivo era como um escudo invisível, protegendo o filho das feridas externas. Mas os obstáculos eram grandes. Gabriel, cada vez mais adolescente, começava a questionar o amor da mãe, inconscientemente comparando-o com a ausência do pai. As brigas tornaram-se frequentes, e Ana sentia a dor de cada discussão como se fossem facadas em seu próprio coração. Ela sabia que, apesar do amor imenso que sentia, não conseguia apagar as lembranças do abandono, nem preencher a lacuna que Carlos deixou. O garoto, por vezes, se fechava no quarto, isolando-se do mundo e mergulhando em pensamentos de solidão e rejeição. Ana, do lado de fora da porta, chorava silenciosa, sussurrando promessas de que sempre estaria ali, que nunca desistiria dele. Ela entendia que a adolescência era uma fase de provas, e que para Gabriel, essas provas tinham um peso muito maior por causa do passado. Em meio às dificuldades, surgiam pequenos momentos de esperança. Um sorriso inesperado, um gesto de carinho, uma conversa profunda entre mãe e filho. Esses momentos eram o combustível que mantinha Ana firme, a lembrança de que, apesar de tudo, ela estava fazendo a diferença na vida de Gabriel. Ana sabia que o caminho seria longo, mas estava disposta a lutar até o fim.
Mesmo cansada, mesmo ferida, seu amor permanecia inabalável. Ela estava determinada a ensinar ao filho que, mesmo na dor, o amor verdadeiro poderia ser a força mais poderosa para superar qualquer abandono ou rejeição. O futuro ainda era incerto, e a batalha estava longe de terminar. Mas Ana carregava consigo a certeza de que, enquanto houvesse esperança, nada poderia destruir o vínculo que o amor criava entre mãe e filho. Gabriel já não era mais uma criança. Estava entrando na adolescência avançada, quase adulto. O menino que antes corria pelos corredores da escola com esperança, agora carregava nos ombros o peso de anos de abandono e indiferença. Cada olhar, cada comentário maldoso, cada sussurro de desprezo, se acumulava como pedras em seu peito. Ele se tornava silencioso, introspectivo, evitando demonstrações de afeto e isolando-se cada vez mais. A presença da mãe era reconfortante, mas nem sempre suficiente. Gabriel queria respostas que ninguém podia dar. Por que meu pai nunca quis me conhecer? Será que algum dia serei realmente amado? Essas perguntas martelavam em sua mente e o afastavam da própria felicidade. Na escola, ele lutava para se encaixar. Tentava fazer amigos, mas sempre sentia que havia uma barreira invisível, um muro que o mundo ergueu ao redor de seu coração. As amizades vinham e iam, e Gabriel aprendia, aos poucos, a lidar com a dor da rejeição e da solidão. Ana observava o filho crescer e sentia o coração apertar. Cada vez que ele se fechava para ela sentia como se estivesse perdendo uma parte de sua própria vida. Mas ela nunca desistiu. Cada gesto de amor, cada conversa, cada abraço silencioso, eram tentativas de quebrar os muros que a dor e o abandono haviam erguido. Apesar das cicatrizes, Gabriel demonstrava uma força silenciosa. Ele ainda queria ser amado, ainda buscava conexão, mesmo que não soubesse como. Essa mistura de fragilidade e determinação era o que o tornava humano, e o que ainda permitiria, um dia, que ele pudesse compreender e aceitar o amor que a mãe sempre tentou lhe oferecer. No silêncio do quarto, quando ninguém o via, Gabriel escrevia seus pensamentos em cadernos velhos, tentando entender seu lugar no mundo. Ali, entre palavras rabiscadas e lágrimas silenciosas, ele começava a construir uma identidade própria, marcada pela dor, mas também pela coragem de continuar. O futuro ainda era incerto, e os desafios estavam apenas começando. Mas Ana sabia que o amor que ela dava, mesmo que imperfeito e muitas vezes silencioso, seria o fio invisível que, no fim, poderia unir mãe e filho, mesmo depois de tantos anos de dor e rejeição. Gabriel já estava no fim da adolescência, e a distância entre ele e Ana parecia aumentar a cada dia. As conversas que antes traziam conforto, agora terminavam em silêncio ou discussões. Ele se fechava cada vez mais, carregando dentro de si uma mistura de raiva, mágoa e medo de se entregar novamente. Ana sentia o afastamento do filho como uma ferida aberta. Cada porta batida, cada olhar evasivo, cada resposta curta cortava seu coração. Ela sabia que não podia forçar o amor de Gabriel, mas isso não diminuía a dor de ver o menino que ela tanto lutou para criar se afastando. O mundo lá fora continuava cruel. Na escola e na cidade, Gabriel enfrentava o julgamento silencioso das pessoas que nunca entenderam sua história. Ele se via sozinho, mesmo cercado de colegas, como se carregasse uma invisibilidade imposta desde o nascimento. A ausência do pai e a pressão social pesavam como correntes invisíveis, puxando-o para longe de tudo que pudesse representar afeto. Ana tentava intervir, mas sentia-se impotente. Cada gesto de cuidado parecia inútil diante do muro que Gabriel ergueu ao redor de seu coração. Ela chorava escondida, pedindo forças para não desistir, para continuar tentando quebrar as barreiras da dor que o filho acumulava. Gabriel, por sua vez, começava a questionar não apenas o amor da mãe, mas a própria vida. A sensação de rejeição o fazia sentir que não merecia felicidade, que talvez estivesse destinado a repetir os ciclos de abandono que marcaram sua infância. Mesmo assim,
Em momentos raros, pequenos gestos de carinho surgiam, lembrando que, por baixo da raiva e do silêncio, ainda existia uma conexão inquebrantável entre mãe e filho. Cada sorriso escondido, cada abraço tímido, era uma centelha de esperança em meio ao turbilhão de emoções que os cercava. O afastamento emocional era doloroso, mas também preparava o terreno para os acontecimentos que mudariam tudo. Pois, mesmo na distância, o amor silencioso de Ana permanecia firme, pronto para se revelar no momento em que Gabriel estivesse pronto para enxergá-lo. O inverno chegava com sua frieza cortante, mas nada se comparava à sensação de vazio que pairava sobre a casa de Ana e Gabriel. Naquele dia, tudo parecia normal, mas o destino guardava uma reviravolta cruel. Gabriel, cada vez mais distante, tinha saído cedo para a escola, e Ana, preocupada com o silêncio da casa, sentia uma ansiedade que não conseguia explicar. Quando o telefone tocou, um frio percorreu sua espinha. Do outro lado da linha, uma voz séria trouxe a notícia que nenhuma mãe quer ouvir. Gabriel havia se envolvido em um acidente de carro. O mundo de Ana desabou em segundos. Ela correu para o hospital com o coração apertado, cada segundo parecendo uma eternidade. O pensamento de perder o filho, de não poder mais protegê-lo, esmagava sua alma. Ela lembrava de cada sacrifício, cada lágrima derramada, cada momento em que lutou para que ele se sentisse amado. Quando chegou ao hospital, viu Gabriel desacordado, com ferimentos graves. As horas que se seguiram foram um tormento. Ana segurava sua mão, sussurrando palavras de amor e esperança, pedindo para que ele resistisse, para que não a deixasse sozinha. Naquele instante, algo mudou entre os dois. Gabriel, mesmo inconsciente, parecia sentir a presença inabalável da mãe. Ana percebeu que, por mais distante que ele tivesse estado, o vínculo entre mãe e filho era mais forte do que qualquer dor ou rejeição. O acidente trouxe à tona tudo o que eles haviam tentado ignorar: o medo, a dor, o abandono, mas também o amor silencioso que os mantinha conectados, mesmo quando o mundo parecia querer separá-los. Enquanto Gabriel lutava pela vida, Ana prometia a si mesma que nada jamais quebraria aquele laço. O medo de perder o filho era devastador, mas também fortalecia sua determinação. Ela faria tudo para curar não apenas os ferimentos físicos, mas também as feridas emocionais que os anos de abandono haviam deixado. Naquele hospital silencioso, entre máquinas e enfermeiros apressados, mãe e filho enfrentavam o maior desafio de suas vidas e o início de uma jornada de cura que seria dolorosa, mas essencial para finalmente encontrar perdão e reconciliação. Gabriel acordou no hospital com a sensação de ter atravessado uma tempestade, sem saber exatamente quanto tempo tinha passado. As máquinas bipavam suavemente ao seu redor, e Ana, sentada ao seu lado, segurava sua mão como se nunca mais fosse soltá-la. Nos primeiros dias, ele permaneceu em silêncio, a dor física refletindo a dor emocional que carregava há anos. Cada movimento era difícil, cada respiração parecia uma luta. Mas aos poucos, Gabriel começou a perceber algo que nunca havia sentido antes: a presença constante da mãe, firme e silenciosa, cuidando dele sem esperar nada em troca. Ana estava exausta, mas seus olhos brilhavam com uma determinação inquebrável. Cada gesto dela, cada palavra de encorajamento, era uma ponte tentando atravessar o abismo que a distância emocional havia criado. Gabriel, e você já passou por algo parecido? Já sentiu a dor de ser rejeitado? Ou precisou perdoar alguém que te machucou profundamente? Se fosse com você, você conseguiria perdoar? Deixa aqui nos comentários o que você faria. A sua opinião pode ajudar alguém que esteja vivendo o mesmo agora.